Olá, muito bom dia. Tá começando aqui pela PAN mais um nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, 7 de novembro de 2017. Sejam todos muito bem-vindos. A culpa é de quem? Presidente Michel Temer admite que a reforma da Previdência pode não andar e transfere ao Congresso o ônus de um eventual fracasso. Rehab, após inúmeras acusações de assédio, o ator Kevin Spacey vai para uma clínica que trata de viciados em sexo. As entranhas da facção. Nessa manhã a gente conversa com o Procurador de Justiça Márcio Sérgio Cristino, um dos maiores especialistas do país em crime organizado. Ele está lançando com o nosso master aqui da bancada, Cláudio Tognoli, esse livro aqui, ó, Laços de Sangue, a história secreta do PCC. Esses são alguns destaques do Morning, que está abrindo as portas desta terça-feira aqui na programação da Jovem Pan. Muito bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Quero hashtags. Pois é, o nosso departamento estruturado de hashtags avançadas está muito inspirado hoje, Edgar. Sério? Sabe que hoje é dia o quê? 7 de novembro. Hoje está inspirado? Muito. Tá demais. Então vamos lá. 7 de novembro é a data de hoje, ou 25 de outubro no antigo calendário da Rússia dos czares, não é? Já sei. E hoje se completam 100 anos da Revolução Russa, Edgar. E daí que a gente vai para os assuntos mais comentados do Twitter, usando uma tag que tem tudo a ver com essa efeméride e com a vida do brasileiro. Hashtag tá russo. Eu nem preciso explicar direito por quê, porque faz sentido o hashtag tá russo. Tem bolcheviques aqui na claque digital ali, ó. Eles estão entre nós, né? Estão entre nós. Pois é, a vida não tá fácil pra ninguém, então hashtag tá russo. Acho que muita gente vai se identificar, ter uma foto, um meme, um gif. E com certeza hoje daremos prêmio nesse programa, estando entre os assuntos mais comentados do Brasil. Você viu que tem gente batizada de Lenine, em homenagem ao Lenin, né? Tem vários, um inclusive veio aqui no programa. Pois é. Falou um pouco sobre isso, né? Da questão do batismo, né? Por que ele recebeu o nome Lenine? Você lembra dessa entrevista aqui no programa? Bom, uma outra forma de você interagir com a gente é pelo nosso WhatsApp, 11 931 17 1009. Paulinho, antes de eu pedir para os ouvintes mandarem aqui mensagens em áudio ou em vídeo, me ajuda aí com uma história, vai, conta pra gente aí o que tá por trás, o que tem no novo trailer aí do 50 Tons de Liberdade. Você sabe que agora a gente tá chegando no final da saga dos 50 Tons, né? Então a gente tem ali o Christian Grey, que é interpretado pelo Jamie Dornan, e a Anastasia, que é interpretada pela Dakota Johnson, numa situação um pouco diferente daquele começo da conquista, da introdução ao sadomasoquismo, né? Agora eles casaram, Edgar. Olha o clima. E a Anastasia se tornou a Senhora Grey. E ontem foi liberado o trailer. O filme só sai em fevereiro, tá? Não se animem, ainda demora um pouquinho, mas muita expectativa. E nesse trailer, o que é que a gente vê? A gente vê esse pós-wedding, esse depois do casamento, né? Tem aquela lua de mel maravilhosa... Tem aquela mulher empoderada como Senhora Grey, assumindo cargo importante, dando patada nas mulheres que quer, né, fazer avanço no marido. Acontece também nesse filme. Tem mulher pilotando carro super máquina, igualzinho filme de herói. Então a Anastasia virou uma Senhora Grey empoderada no pós-casamento, Edgar. Mas claro que teremos problemas, né? Sempre tem problemas. Alguns fantasmas do passado. Então, a Kim Basinger e o Eric Johnson, dois atores aí, retornam como aquela sombrinha no passado de Christian Grey e também de Anastasia pra atrapalhar esse casamento. Ciúme. Vai rolar de tudo. Ciumeira? Vai rolar sala vermelha. Vai rolar chicotada. Vai rolar ciúme. É isso que sempre promete 50 Tons, tristeza, né? e violência, é isso? Não, eu não sei se tristeza. Acho que sensualidade, alguma violência e, quiçá, um final feliz. Não sei, porque não li os livros. Então não poderei dar spoiler. Mas é isso. Depois do casamento, da Pena, tudo pode acontecer. É verdade. Isso é verdade, velho.
Você foi passar lua de mel onde? Casado há muito tempo. Você lembra a lua de mel onde foi a tua? Porto de Galias. Nas piscinas naturais. Vidente. Tá bom, Paulinha. Boa. É o seguinte, ó. Vamos seguir aqui no Morning, aproveitando essa deixa tua aí, ó. Aproveitando que você contou tudo isso, sem dar spoiler, olha aí que beleza. É um milagre, hein? Eu quero que os ouvintes mandem aqui pra gente mensagens em áudio ou em vídeo, relatando o seguinte: o que aconteceu na sua vida, né? Ou na vida do seu parceiro, da sua parceira, logo depois que vocês casaram. Conta aí pra gente. Pode contar um trecho da lua de mel, mas a pergunta é, foi tudo sempre um mar de rosas? Foi aquela maravilha? Ou teve alguma coisa esquisita? Algum fato insólito que você gostaria de dividir com a gente dessa bancada aqui e com o mundo todo que ouve o Morning Show? Aquele momento incrível onde você só vai descobrir na lua de mel alguma coisa, né? Torna público, acho que chegou a hora da vingança. Sabe a definição do escritor francês Guy de Maupassant de casamento? Casamento é uma troca de maus humores de dia e de maus odores à noite. Cláudio Tognoli, às 10h06. Vamos lá, contem e dividam pra gente suas experiências na lua de mel e o que aconteceu depois do casamento pelo 11 931 17009, que é o nosso número, tá bom? Bom, você pode ver também o Morning Show pelo aplicativo da PAN, pelo portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp, além de ter todo o conteúdo extra aqui da nossa apresentação diária no Facebook. Temos também Instagram, vai lá que não vai faltar mídia social para você interagir com a gente. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá só começando. A gente abre oficialmente esse noticiário indo direto a Brasília. O presidente da República, Michel Temer, já admite que a reforma da Previdência pode não ser votada. Aí eu pergunto, como assim, Zé Maria Trindade? Um governo que articulou também para que o poder caísse no seu próprio colo e que alardeou como principal meta aí as reformas, as tão esperadas reformas no Brasil. Um governo que se pretendia reformista e de salvação nacional. O que aconteceu, Zé Maria? Conta pra gente. Bom dia pra você aí na capital federal. Pois é, o presidente finalmente descobriu. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Você se lembra daquela história que eu contei, que existe lá no Palácio do Planalto um fotógrafo que fala a verdade? É o único que fala com o presidente. Presidente, esse terno não tá legal. Presidente, esse seu pronunciamento foi uma merda, não gostei. E esse daí não toma, ou ele toma uma dosezinha da cachaça itaiobeira que você tanto fala? Não, ele é naturalmente assim, de cabeça feita naturalmente assim. E aí ele saiu de férias, a impressão que tem é que ele voltou e disse, presidente, essa história aí dessa reforma, isso não vai rolar não, viu? Pode jogar a toalha. Mas o fato é que finalmente o governo descobriu que não será votada a reforma da Previdência. Olha, nós já demos aqui na Jovem Pan de que a equipe econômica trabalha muito com expectativa, né? A economia tem muito isso, a expectativa, né? E se jogar a toalha dizendo que a Previdência não será aprovada, isso significa um impacto na economia do país, porque o déficit previsto, né, de 159 bilhões de reais, prevê, inclusive, a aprovação da reforma da Previdência e a economia que isso geraria. Então, isso aí não vai acontecer. O governo pensou numa reforma mínima, no Congresso Nacional pensaram na possibilidade apenas de definir a idade mínima de aposentadoria. Só que os técnicos chegaram à conclusão que a idade mínima de aposentadoria em 70 anos iria levar todos a pensarem, eu não vou me aposentar, aí cairia para a aposentadoria social. É aquela aposentadoria onde, mesmo quem não contribui, recebe essa aposentadoria social. E, neste caso, se eu não vou me aposentar, então eu não vou contribuir. E aí a arrecadação da Previdência poderia cair ainda mais. Agora, o interessante é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que desde o início também sabia que ninguém aprovaria a reforma da Previdência, ontem saiu com uma desculpa muito esquisita. Ele disse que os deputados estão machucados.
foram machucados porque defenderam o presidente nas últimas votações aí contra o processo no Supremo. Isso é machucar deputado? Vê se pode. Ô Trindade, mas tem um quê aí que a gente pode puxar um fio para tentar fazer uma análise aí, né? Dos deputados que votaram aí pela não encaminhamento da segunda denúncia contra o presidente, que poderiam aí nesse final de ano, nesse restinho de ano que temos, são afinal nem 30 dias ainda. Mais de 30, menos de 40 dias, porque o recesso começa no dia 17 de dezembro. Agora, isso de alguma forma ofuscou um pouco a imagem desses parlamentares junto às suas bases, não é, Trindade? E agora eles não querem, querem dar uma polidinha ali para tentar fechar o ano com algum saldo positivo frente à sua base, né, de eleitores, né? Mas mesmo estes não aprovariam a reforma da Previdência. Tudo bem que os tucanos são favoráveis à reforma da Previdência, né? Mas são necessários 308 votos. O governo fez contas e nunca concluiu que chegaria a isso. Então, toda aquela movimentações, e que foi um dos motivos, né, da queda de popularidade do presidente, ou a extinção da popularidade do presidente, né, isso não se viu para nada, foi só confusão. E agora, o medo total é dos candidatos, que terão que discutir isso, né? As perguntas serão óbvias para os candidatos à presidência. E aí? Você vai defender a reforma da Previdência, né? Então isso terá que ser debatido. Eu queria falar sobre o casamento aí. Me contaram a história aqui do rapaz que apareceu o anjo da guarda. Aí ele ficou assustado e falou, mas eu tenho anjo da guarda? Aí o anjo da guarda, não tem sim, eu te salvei naquele capotamento. Você lembra? Você lembra aquele outro perigo lá nos tiros e uma bala passou perto de você? Fui eu. E ficou contando vários episódios em que o anjo da guarda teria salvado o cara. Aí ele olhou para o anjo da guarda e falou assim, vem cá, e onde você estava quando eu me casei? Zé, não vai dormir no sofá hoje, hein, querido? Vamos lá, deixa eu dividir o assunto aqui. Tonholi, quer dizer que chegar ao fim desse mandato aí é o que parece ser o único projeto do presidente Michel Temer, né? Vai se arrastando até o final. Eu acho que o Zé Maria Trindade pode confirmar o que eu estou supondo aqui. Primeiro, o Temer vai se esmerar em congelar o aumento do funcionalismo público e aumentar a alíquota de contribuição previdenciária do funcionário público de 11% para 14%. Enquanto isso, ele vai tentar, já que ele gastou 36 milhões em emendas parlamentares para salvar o Aécio, ele vai tentar compor com a parte aecista do PSDB. E já há gente do PMDB que diz que o Temer, em troca dos 22 votos do PSDB a favor dele aí na votação, ele teria perdido o apoio de 200 deputados. De qualquer forma, enquanto ele vai ficar naufragando nisso, o Rodrigo Maia tem um projeto particular de poder. É fazer com que entre os dias 10 e 16 de novembro a Câmara se fixe em questões da segurança pública. Ele quer deixar um legado de que ele, Rodrigo Maia, é o único que está preocupado com a segurança pública do Brasil. Eu não sei o que o Zé Maria Trindade acha do que eu acabei de falar. Fala, Zé. É isso mesmo, o calendário político é diferente do calendário nosso de cada dia. Já é 2018 na política. Esse desespero do PSDB, que tem pesquisas próprias indicando que nenhum tucano será eleito, é o mesmo desespero dos outros partidos políticos. E aí os pretendentes aí a cargos no governo, né, governo estadual e federal, querem trilhar aí por um caminho novo. E o Rodrigo Maia está mesmo querendo disputar o governo do Rio de Janeiro, talvez a vice-presidência da República, né? Dependendo do candidato. E ele, animado por vários líderes, tomou a iniciativa da pauta, vai sim se concentrar na segurança pública e isso para o Rio de Janeiro é mesmo fundamental, né? A segurança pública no Rio de Janeiro é assunto de primeira linha. Eu diria até que não é só Rio de Janeiro, não. A violência é nacional e a novidade é que se interiorizou. Cidades pequenas, de 20, 30 mil habitantes, estão convivendo com uma inédita violência. Então, esse é o tema principal e o Rodrigo Maia sabe muito bem disso e sabe
usar esse sentido. É isso mesmo, Tonholi. 2018 já está aberto e o desespero é total por aqui, que ninguém vê aí ainda como será a disputa do ano que vem para a presidência. Olha, são percevejos, como disse o ex-presidente Itamar Franco, e como tal eles precisam da vaca para se sustentar, né? Do sangue, e estão sentindo que isso pode fugir, que pode sumir, né? Aquela frase de que não sei quem será o próximo presidente da República, mas te garanto que o PMDB estará lá. Essa frase pode ser desmentida, extinta, porque há um perigo no ar. Eu ouvi um barulho aí atrás. Será que é a tua mulher aí querendo cobrar alguma satisfação dessa piadinha aí, Trindade? Não. Obrigado. Eu sou domado. Sou domado. Obrigado, Trindade. Bom trabalho, hein? Um abraço pra você, viu? Pois não, muito bom dia. Ô, presidente, os caras falando essas coisas aí, procede o que eles estão dizendo aí? Não sei. Absolutamente, com todo respeito à figura do jornalista Cláudio Tonholi, que é o jornalista que eu respeito muito, inclusive estou muito curioso para ver a entrevista hoje sobre o livro da qual eu comprá-lo-ei. E também quero participar do WhatsApp, né? Até porque depois que eu casei com a Marcela, minha vida foi de vento e polpa. Tá certo. Olha aqui, ó. Vamos falar do figura que é o dono dessa voz aqui, ó. Americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Olha lá, ó. Estamos ouvindo o Belchior aí, apenas um rapaz latino-americano. Ô, Vini, conta pra gente por que a irmã do falecido cantor aí, né, que morreu em abril desse ano, quer tirar de circulação a biografia dele. O que tem ali que ela não gostou? Tem algum problema? A Ângela Belchior não gostou da biografia escrita pelo jornalista J.B. Medeiros, lançada em agosto deste ano pela editora Todavia. E o Belchior, né, Edgar, até morto, continua fazendo polêmica, gerando assunto, né? Ele que teve uma vida toda misteriosa, marcada por desaparecimentos, lugares ocultos, dívidas, né? E agora essa vida dele está retratada nessa biografia aí, lançada pelo J.B. Medeiros. A Ângela Belchior, que é a irmã do cantor, contesta principalmente dois trechos dessa publicação. Um dos trechos que diz que o Belchior foi chamado de medíocre por um decano da faculdade de medicina, quando ele fazia a faculdade de medicina, e outro que para ela é o mais ofensivo de todos, em que é uma passagem que o autor nega a participação da mãe do Belchior, a mãe dela também, obviamente, em um coral de igreja, né? A publicação diz que é tudo uma cascata, que era uma história típica da mitologia dos artistas negros evangélicos norte-americanos, mas que não batia com a rotina eclesiástica das igrejas do Nordeste brasileiro, né? Então essa passagem aí fala sobre mitos que rodeiam a imagem do ídolo, como narrativas heróicas que o reportam como ex-cantador de freiras. Então ela não gostou, achou ofensivo. O JB responde, se defende dessas acusações. No caso do decano, ele fala que ouviu duas fontes, dois colegas que estudaram junto com o Belchior nessa faculdade de medicina e que presenciaram ali o momento que o decano chamou ele de medíocre. E no caso da mãe, ele diz que ele não quis dizer que a mãe dele não cantava na igreja, apenas que a tradição da igreja católica brasileira é diferente da evangélica, o que fundamenta a tradição de cantores blues americanos. Então ela já acionou ali um advogado, diz que outros parentes estão lendo o livro para pegar ali alguns outras erros, coisas, outras coisas e tentar tirar esse livro dando uma aí, filtrada, né? A família tá unida dando uma filtrada na biografia tentar do tirar Belchior. esse livro de publicação. Mas, a meu ver, Edgar, tem um interesse muito próprio aí, porque ela tá querendo lançar, né, uma outra biografia com a versão dela, com a versão da família, uma biografia oficial. E até isso que o JB também explica, né? Eles estão querendo contar uma história oficial e eu fiz uma biografia não autorizada. E eu não quero dizer que eles não podem fazer, só quero dizer que eu tenho uma outra versão dos fatos. Sim. Eu coletei outros depoimentos, né? E ele acha também que existe aí também uma discordância sobre esses últimos anos da vida do Belchior. Porque a Ângela acredita que ele foi vítima, ele foi feito refém
nesses últimos anos aí que ele estava lá em Santa Cruz do Sul, né, lá no Rio Grande do Sul, ele foi feito refém pelas pessoas que o acolheram nesse local. E o JB diz que pelos depoimentos, pelo que ele pesquisou, pelo que ele coletou, não existe fundamento para afirmar isso. Então existe aí divergências sobre o Belchior, e até com razão, né, Edgar? Porque a vida dele realmente era um mistério, né? Foi um turbilhão. E aí, dentre dessas coisas excêntricas que aconteceram, aí foi o abandono de um Mercedes branco no estacionamento, que gerou uma dívida milionária. Aqui do aeroporto Congonhas, em São Paulo, né? Que é um fato insólito por si próprio. Né? Exatamente. Agora, essa polêmica em torno das biografias não é de hoje. A gente tem recentemente aquela explosão atômica em torno da biografia do Roberto Carlos, né? Lançada aí, ou pelo menos foi feita uma tentativa de se lançar uma biografia de autoria do Paulo César Araújo, um cara super sério, um cara que já tinha escrito outras coisas referente a artistas brasileiros, aquele livro Eu Não Sou Cachorro Não, onde ele fala, né, faz uma ligação entre a fase da ditadura militar e os chamados cantores e compositores bregas. É espetacular. Quer dizer, teve toda a manifestação aí do Procure Saber, né, em torno da biografia do Caetano Veloso, o que era direito de contar a própria história ou não. Vamos repassar para você, Tonholi, que é um escriba aí também, que já deve ter lido várias biografias. Eu aproveito o gancho para te perguntar aí qual a melhor biografia ou autobiografia que já passou pela tua mão, que você já leu. Em primeiro lugar, conheço muito bem o JB Medeiros, que se auto-intitula JB Madeira. Um grande abraço pro JB. Jatobá Madeira, ele se auto-intitula. Considero o JB Medeiros o melhor repórter de artes e espetáculos do Brasil. Um repórter nato. Agora, a gente tem que parar de Roberto Carlizar a questão das biografias, porque se você pegar, Ed, nos Estados Unidos, nós temos 284 biografias não autorizadas do Michael Jackson. Quantas a família do Michael Jackson quis barrar na justiça? Nenhuma. Porque em países de primeiro mundo costuma funcionar assim, a exceção da verdade. Se alguém escreve uma biografia não autorizada, você faça a tua e conteste, mas não barre na justiça. Concordo com você. Tanto que a melhor biografia que eu li na minha vida, pena que não tem em português, era de um repórter que nos anos 70 escrevia de filosofia no New York Times, chamado Stephen Davis. Ele fez um livro chamado O Martelo dos Deuses, The Hammer of the Gods, a história secreta do Led Zeppelin. O que tem nesse livro é de arrepiar. O que o Led Zeppelin fez? Por exemplo, você vai lembrar, você estava na MTV na época, teve o Hollywood Rock, veio a dupla Page Plant pra cá. E aí eu fiz uma página dupla no Jornal da Tarde sobre a biografia e coloquei na última linha: só não perguntem na entrevista coletiva sobre a biografia, porque eles encerram a biografia. E um repórter perguntou: e sobre a biografia que acusa vocês e tais barbaridades? Eles encerraram a entrevista coletiva na hora, mas nunca entraram na justiça. E o que tem ali com relação a sexo, drogas e rock and roll, e umas barbaridades, tipo colocarem mulheres numa banheira e colocarem mud shark, que é um tubarãozinho pequenininho que vive na lama, na banheira junto com a mulher, é uma barbaridade. Eles nunca impediram isso. Você vê? Caramba, meu. Achei que eles iam falar só de plágio nessa. É só em países de terceiro mundo que você tem aliás, que a biografia. Você falando aí, me lembrei da biografia do Bill Graham, que é um tipo Midas da década de 60, um cara responsável por lançar e catapultar nomes como Janis Joplin, Jefferson Airplane. Na biografia dele também tem passagens muito intensas relacionadas ao Led Zeppelin, assim, com surras dos seguranças em pessoas de outras bandas, em pessoas que faziam parte do backstage ali, por questões, assim, totalmente toscas e torpes, né? O envolvimento do Jimmy Page com magia negra. Sim, o consumo de cocaína. Heroína. Eu acho que tá aí, é livre. Heroína. Cada um conta a sua história, E né? nessas biografias não autorizadas,
às vezes você encontra essas versões mais polêmicas, né, Edgar? Com passagens que talvez não agradariam realmente a família, né? Porque a pessoa da família vai fazer ali uma versão dela, não vai colocar algumas passagens que realmente atentem ali contra a pessoa. Agora, como o Tonholi falou, que a família conteste ou se até se achar vítima de alguma calúnia, difamação, entre na justiça. Mas tentar tirar a publicação de circulação é um autoritarismo, como o próprio JB Medeiros falou, e até um tipo de censura. E alguém mais quer citar a biografia favorita aí, rapidamente? Paulinha, Vini? Eu gostei da Bia, né? Casão. Você leu a Bia, Tonholi? Das 400 páginas eu li 550. Vamos girar o assunto aqui no Morning Show. É hora da gente falar do ator Kevin Spacey, cuja reputação foi parar lá no pré-sal. Depois de uma avalanche de acusações aí de assédio sexual, ele deu entrada numa clínica para tratamento de viciados em sexo, que fazem, Paulinha, aí uma clínica que parece que é um clube de Hollywood, né? Porque o próprio Weinstein tá lá, né? O Harvey Weinstein. Estaria também se tratando... Vários atores. The Meadows. Eu pensei a mesma coisa que você. Gente, o que é essa clínica? Eu até entrei no YouTube e coloquei no meu blog alguns vídeos que mostram... Um clube fechado. Quem são os profissionais, como que é o interior dessa clínica. Porque realmente a gente acaba ficando curioso para entender, né, o que essa clínica tem de especial, mas deve ter um certo conforto, porque vai custar por mês $36 mil. Caralho. Do Kevin Spacey. Deve ser uma imersão, né? Ele deve ficar lá, hospedado, comida. Eu imagino, tô imaginando aqui esse tratamento do Kevin Spacey. Eu li a matéria, tem campo de golfe, tem acupuntura, tem passeios a cavalo. Só não tem mulher. Não deve ter, porque tem outros, pra quem é viciado, não só em sexo, pode ser em remédio, em outras coisas. Sim. É uma clínica especializada em vícios, exatamente. Então ele tá lá, se internou nessa clínica, o que é uma coisa que basicamente obrigatória pra quem tá passando por esse tipo de acusação. Se não for pra cadeia, como é que vai enfrentar isso daí? Tentando se curar. Posso levantar uma pulguinha aqui? Pode. Parece um protocolo para proceder diante de tal situação na carreira de um... Eu acho que é um protocolo também de retenção de crise. Mas o que você vai fazer da vida, Edgar? Estão te acusando de ser um assediador aí das pessoas. Você é uma pessoa que não sabe se portar. O assédio está relacionado ao vício em sexo? Até porque são fatos relacionados a um tempo muito pra trás, passado, né? Quando ele tinha 26 anos, de repente ele tem uma conduta, ele tem uma questão aí pra resolver. Acho que faz parte, porque a pessoa vai seguir a vida sem nada, então tá bom, continuarei aqui do jeito que eu sou, sem nenhum emprego. Ninguém tá me chamando pra fazer filme. Isso aos olhos da opinião pública cai bem, digamos. Vou lá me internar. Pra sociedade, né, Edgar? Você errou aí de diversas formas. Vou me internar, vou me cuidar. Tenho que melhorar, né? Bom, se eu quero seguir aqui na minha vida, eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que melhorar. As pessoas têm que enxergar que eu tô querendo ser uma pessoa melhor. Já não tá mais na Netflix. A produção da última temporada de House of Cards tá em suspenso. Tem muita gente que aposta que ainda possam matar o Frank Underwood e continuar com a série, o que daria pra acontecer. Porque na vida as pessoas morrem, né? Pode acontecer, morreu, segue o jogo para uma última temporada para concluir uma história que foi importante para Netflix, uma série que já esteve muito melhor, a última temporada não foi tão boa, mas enfim, se vai ter uma próxima para concluir, ele pode morrer, pode começar inclusive com um funeral, sei lá. Agora, um outro filme que ele ia fazer para Netflix, com lançamento pro ano que vem, sobre a vida do escritor Gore Vidal. Ele era o protagonista. Esse filme foi cancelado, não vai acontecer. Então isso a gente já sabe. E aí aconteceu um outro episódio agora, de uma outra produção, um novo filme do Ridley Scott, Todo o Dinheiro do Mundo. Esse filme, ele faria a sua estreia em um festival, que é o AFI Fest em Los Angeles. Acontece agora de 9 a 16 de novembro. O que é que aconteceu? Os estúdios resolveram não exibir no festival. Ele fecharia o festival, seria o último filme exibido ali. Não vai acontecer. Eles preferiram, a TriStar Pictures preferiu tirar do festival e fez um comunicado dizendo, por conta das acusações sobre um dos seus atores e por respeito aos afetados, seria inadequado realizar uma festa de gala
neste difícil momento. Por consequência disso, o filme será retirado do festival. Essa produção, eu até assisti ao trailer já, e é um filme que me interessou, porque traz uma história verídica ali da década de 70, quando o neto do magnata John Paul Getty é sequestrado. Então, o Kevin Spacey faz o Getty nesse filme, e ele nem é o protagonista, porque na verdade é a história do neto sequestrado e da mãe. A mãe não era uma Getty, ela se casa com um Getty e tem o filho, né? E aí os caras começam a negociar com a mãe, que é a Michelle Williams, o resgate desse menino, porque o avô trilhardário, magnata, e aí ela não tem dinheiro, enfim, começa uma negociação, e aí o personagem do Mark Wahlberg, eles são os protagonistas, a Michelle Williams e o Mark Wahlberg, entra pra encontrar o menino, pra descobrir onde ele tá, né? Então é uma história verídica muito interessante. O Kevin Spacey é coadjuvante, tem mais 800 pessoas envolvidas na produção, né? O que acaba sendo uma pena para essas outras pessoas não poder mostrar ali no festival o seu trabalho, mas a estreia comercial nos Estados Unidos segue mantida para 22 de dezembro. Tá aí Kevin Spacey dando preju para geral que trabalha junto com ele, né? Vamos lá, 10 horas 31 minutos, horário de Brasília. Seguindo com o Morning dessa terça-feira, vamos lá, seguindo agora com o nosso convidado que já está entre nós. A regra número 1 de qualquer cartilha de guerra é a que diz a seguinte: para vencer o inimigo é preciso conhecê-lo profundamente. Nosso convidado dessa manhã dedicou boa parte da vida ao combate ao crime organizado, sempre seguindo a tal regra número 1. Seu conhecimento sobre o modus operandi daqueles que transgridem a lei está expresso, por exemplo, no livro Por Dentro do Crime. E nessa obra recém-saída do forno, Laços de Sangue, a história secreta do PCC, para você que nos acompanha em imagem, vê aqui em minhas mãos. Escrita em parceria com o nosso colega de bancada aqui, Cláudio Tonholi. É com prazer que a gente recebe aqui no estúdio do Morning Show o Procurador de Justiça, Márcio Sérgio Cristino. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa de rádio. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, agradeço a todos os ouvintes da Jovem Pan, é sempre um prazer frequentar essa casa. Olha, doutor, muita coisa já foi escrita, né, sobre o assunto, tanto na imprensa como no mercado editorial, sobre o auto-intitulado Primeiro Comando da Capital. E o subtítulo do livro, como eu disse, A História Secreta do PCC. Que história é essa que permanecia desconhecida até o momento, que o senhor pode revelar pra gente agora nesse papo? Na verdade, a ideia de lançar esse livro é trazer à lume uma memória de tudo aquilo que aconteceu nos últimos quase 20 anos e dos quais não há um registro propriamente dito. Você tem processos, você tem oitivas, você tem notícias esparsas, você tem as investigações, mas você não tem um relato daquilo que aconteceu e de quem pudesse estar do lado de fora e do lado de dentro para ver como se procedeu, qual foi essa evolução e como se conheceu essa história. Isso não existiu até hoje. Então esse é um registro que eu estou deixando de toda a história, desde a sua fundação até a situação atual. Fala, Paulinha. E como começou o PCC? Precisa comprar um livro para ver primeiro. Não pode dar um spoilerzinho? Mas digamos o seguinte, o PCC, na verdade, existe uma afirmação, uma lenda de que ele nasceu em 1993, em 31 de agosto, em função de uma rebelião que houve em Taubaté. Isso de fato é verdade, não era bem uma rebelião, aquilo começou como um assassinato, uma execução, né, de vingança por outras mortes. Esse já é um dado que não existia até o presente momento. Vocês vão poder acompanhar, vão ver no livro, que essa ideia de que houve uma rebelião por si e daí a fundação é uma ideia falsa, porque na verdade aquilo não era uma rebelião, era uma execução. E os rastros de atuação daquelas lideranças já estavam presentes desde 91. Ou seja, aquelas lideranças já matavam e já executavam em parceria desde 1991. Sendo que em 93 não foi propriamente a fundação, digamos assim, mas foi um momento em que eles se apresentaram de uma maneira mais coesa, mais forte, que é aquilo que a gente fala que foi o batizado naquela época da organização. Então, ela surgiu de um movimento que foi agregando valores dessas lideranças e eclodiu como corpo na rebelião de Taubaté em 1993.
Ô Tonholi, você como amigo de bancada aqui, hoje também é um entrevistado aqui no programa. Você como jornalista, como é que foi a tua ligação, esse bate-bola entre o que o procurador trazia da demanda, né, que ele queria contar no livro, e você como repórter investigativo que é também, já sabia e tinha conhecimento dessa facção criminosa? Eu conheço o Dr. Cristino dos anos 90. Eu fui apresentado a ele por um finado assessor do Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Marrei. Na época eu tinha voltado da Itália para fazer uma investigação sobre máfia e eu trouxe, acho que, toneladas de documentos sobre máfia. E aí eu não sabia o que fazer com aquilo. Aí o finado José de Sá falou, olha, na época ele era promotor, hoje ele é procurador, falou, tem um promotor que é a maior autoridade em crime organizado e máfia, aqui você tem que dar para ele isso. E eu fui levar essas toneladas de documentos para o Dr. Cristino, ficamos amigos, e quando o Dr. Cristino, a gente sentou para conversar sobre esse livro, aliás, temos que confessar, quando a gente sentou para conversar sobre o livro, estava presente na mesa o hoje ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, né, doutor? Verdade. E aí, quando eu comecei a ver o material que o doutor Cristino tinha, porque o que tem nesse livro não são fontes terciárias de você ouvir falar, são depoimentos que o doutor Cristino tomou pessoalmente das maiores lideranças do PCC e que ele acumulou por anos a fio. Então, desde a gente começou a escrever isso exatamente no dia 13 de janeiro, de lá para cá foi catalogar, degravar, dar um entorno literário para tudo aquilo que só o doutor Cristino tem. Quer dizer, um arquivo, o livro, nada daí foi retirado da imprensa, nada daí foi copiado de algum lugar ou de ouvir falar. Tudo são depoimentos colhidos pessoalmente pelo Dr. Cristino em vídeo com gente como o Marcólio Geleião, por exemplo. É isso que eu ia perguntar sobre essa figura, sobre o Marcola. Ele ainda é o chefe do PCC? O que é que vocês contam nesse livro sobre esse personagem que todo mundo, pelo menos de bater o ouvido, né, já ouviu falar e sabe do poder que teve ou tem? Vamos dizer o seguinte, no início do primeiro Comando Capital, nos meados de 93 em diante, até 1999 e 2000, o Marcos William Herbert Camacho era uma figura terceira dentro da liderança do PCC. Ele assumiu essa liderança posteriormente, e eu falo isso na medida em que existem processos nos quais ele foi condenado por causa disso. Ele foi condenado, inclusive, em um processo, eu não sei se ainda já transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal, mas ele tem ostenta essa condenação num processo que, inclusive, a acusação era minha como líder do primeiro Comando da Capital. Ele só veio a começar a ter um papel mais relevante dentro da organização a partir de uma rebelião em Taubaté em 1999. E a partir daí, ele começou a desenvolver um papel mais fundamental na organização, que foi se uniu numa luta fratricida até que, ao final das contas, entre as grandes lideranças, ele acabou remanescendo. Hoje, das lideranças originais que criaram o primeiro Comando Capital, só há um vivo. Todos os outros estão mortos, ou vítimas de homicídio, ou de causas naturais, mas estão todos mortos. Só há um, que está no Presídio Federal, dos originais, que é o José Márcio Felício, o Geleião, e os outros que estão hoje vieram daquela época, eles eram terceiros ou quartos que foram assumindo essa posição, e hoje, inclusive recentemente ele foi interrogado no processo da chamada Operação Ethos, onde ele também está denunciado, está sendo processado como líder do primeiro Comando da Capital. Queria fazer uma pergunta para o procurador e que vale também para o Tonholi. Existe algum receio, algum medo de trabalhar nessa área e de escrever sobre esses assuntos, Tonholi, que envolvem o crime organizado? Medo? Então, todo mundo me pergunta isso. Eu acredito que, se bem que eu acredito que o trabalho correto é um trabalho que não causa essa relação de adversariedade, digamos assim. Então, eu não tive grandes problemas com isso. Agora, é fato que eu tenho algumas cautelas que são
poderiam ser denominadas cautelas excepcionais. A minha própria presença aqui demonstra o modo como eu cheguei aqui, demonstra isso. Mas eu não tenho não sinto essa pressão. E para o Tognoli também não tem nenhum receio, nenhum medo de falar sobre isso, de escrever sobre isso? Bom, quando saiu o livro, eu preciso falar, quando saiu o livro Assassinato de Reputações do Romeu Tuma Jr., metralharam a casa do Tuma, né? Saiu até no Datena, viu? Enfim, mas eu acho que o doutor sabe melhor que eu. Quem não mente acaba não criando esse tipo de resposta. Eu acho que as pessoas ficam muito indignadas quando você ataca elas com adjetivos. Quando você traz fatos, e esse é um livro todo baseado em fatos, tudo que o doutor colheu esses anos a fio, você está sendo preciso. A pessoa só começa a se sentir muito incomodada quando você vai para cima da família e quando você usa adjetivos. Quando você é preciso, o cara reconhece, ele fala, bom, é isso aí mesmo. Olha aí. Doutor, não é difícil, não acho que seja um absurdo comparar o PCC a uma sigla partidária como as que existem oficialmente por aí. E ambos, né, com base nos fatos recentes, cometem crimes, vão para a cadeia, líderes vão presos, como a gente está vendo aí em função da Operação Lava Jato. Visto que esse tipo de ação cresce e prolifera onde o Estado não chega, a pergunta é onde foi o erro, aonde esse erro aconteceu para que essas facções criminosas que se travestem de partidos e entidades políticas surgiram? Onde foi o cerne do erro do Estado e onde o Estado deixou de atuar para que essas forças ganhassem cada vez mais representatividade, inclusive até com acusações e afirmações de que existem representantes no próprio Congresso Nacional. Isso aí muita gente está atuando por perguntando isso. Se existe ligação do PCC com políticos. Tem muita gente perguntando aqui na internet. A ligação do PCC com políticos, da maneira como está sendo questionado, é mais uma lenda do que propriamente uma verdade, né? A atuação deles não tem esse campo, eles não afetam essa área, eles não têm esse contato de uma coisa com a outra, né? Isso se dá muito em razão da comparação que se faz entre o primeiro comando da capital e a máfia na Itália, que tem suas conexões, e logo aqui se faz por analogia, olha, se lá eles têm, aqui eles devem ter também. Mas fazendo, desculpa interromper o senhor, mas fazendo o reverso, por que isso não poderia acontecer? Porque a situação na qual o PCC criou, nasceu e se desenvolveu, não guarda conexão ou relação com o aspecto político. Eles não nasceram, se criaram, se desenvolveram dentro do ambiente político, digamos assim, não político institucional, político. Eles se desenvolveram dentro de uma esfera completamente aparteada Se eles tiveram contato com o poder do Estado, foi um contato que eles tiveram num ambiente quase que de conflito, ou, em algumas maneiras, de alguma flexibilização, mas jamais eles se miscuíram ou quiseram ou pretenderam tomar parte do poder político em si. E com qual objetivo a facção foi criada? Olha, se a gente for pensar no que ela foi criada e no que ela é hoje, são coisas absolutamente distintas, né? Digamos assim, o PCC nasceu de uma maneira, ele se alterou várias vezes para chegar ao resultado que ele é hoje. Hoje o PCC é uma grande cartel, é o primeiro cartel brasileiro de tráfico de drogas. Esse é o objetivo deles, dinheiro, quanto mais melhor, maior maneira de ter lucro, quanto mais eles objetivam o lucro, e pelo lucro eles farão qualquer outro tipo de atividade. Eles podem ser traficantes, mas de repente numa determinada oportunidade aparece um roubo, eles o farão, se aparece um sequestro, eles o farão, qualquer coisa, desde que dê o retorno que eles pretendem. E esse retorno envolve inclusive a ideia de que o PCC deve desaparecer, ou seja, evitar ações que sejam cinematográficas, que sejam ações que chamem atenção. A busca deles é justamente essa, se tornar um anônimo. Cartel... Oi? Ninguém saber que foi o PCC. Exato, anônimo, porque assim eles obtêm lucro e se esquivam da repressão, porque você não vai reprimir aquilo que você não sabe que existe. Essa é a ideia que permeia
esse ambiente, a estratégia deles hoje. O senhor falou, pegando um gancho, desculpa, Vini, pegando um gancho, o senhor usou o termo ações cinematográficas. Recentemente, e é uma constante já de um breve tempo para cá, dessas ações de assalto a empresas de transporte de valores. Né? Interior de São Paulo, sul de Minas Gerais, você vê que a ação é a mesma. Queima carro, apaga, atira no transformador, fica no escuro, tiros, um arsenal de armas muito fortes, esquemas de carros roubados, importados, blindados. Até no noticiário ontem mesmo tínhamos notícia a esse respeito. Então aí o PCC não estaria aí também? Em busca de dinheiro, em busca de receita para financiar as próprias ações da organização criminosa? Quando eu falo em ações cinematográficas, em nome do PCC, eu estou me referindo àqueles atentados, a bombas, explosões desse tipo. Essas ações criminosas, muito embora elas sejam impactantes, você não vê que nelas haja uma declaração de ação por parte da facção. Ninguém chega lá, faz um assalto desses e deixa uma bandeira do PCC lá, por exemplo. Então você tem uma ação de uma quadrilha ou várias quadrilhas. Hoje isso está em fase de investigação, não posso adiantar muito, mas há uma dúvida se são uma quadrilha ou se são várias quadrilhas, porque o know-how que eles estão usando é um know-how muito complexo, quase militar, praticamente, cercando o local, rotas de fuga, armamento de origem militar, coordenação, inteligência, preparação, tudo isso indica com certeza que faz parte de uma organização criminosa, não tem como não ser, essa é a verdade. Agora, esse vínculo é um vínculo que nós temos que determinar, me parece extremamente provável que isso ocorra, mas você não vê isso sendo levado como bandeira ou nenhuma publicização disso como um ato sendo da facção. É a isso que eu estou me referindo. Doutor, agora, peraí, rapidinho. O senhor falou de cartel, aí você falou quadrilha ou quadrilhas. Existe um número, assim, de quantos são os envolvidos no PCC? Qual é o tamanho do PCC, numérico, assim? Olha, eu sou muito crítico dessa ideia que alguém fala assim, olha, tem 100 mil, 50 mil, 20 mil. Porque eu vou dar um exemplo. Se você tem um indivíduo que está dentro de um presídio e esse presídio é dominado por uma facção, como eu já recebi relatos, e o preso está lá e de repente o representante vira para ele, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, o sujeito faz. Mas isso não significa necessariamente que ele seja membro da facção. Isso pode significar que ele está sob a influência mas não necessariamente ser um participante. Então é muito difícil você determinar quem é realmente que faz parte como um soldado, como um membro ativo e aqueles que estão sob influência. Eu acho que existe uma confusão muito grande sobre isso. Então, nessa ótica, eu calculo que esses percentuais de milhares é um percentual muito subjetivo a partir do momento que você tem que considerar efetivamente quem é membro e quem está sob a influência dele. Doutor, tem na página 205 do livro, tem um trecho forte. Você entrevistou um chefão da DEA, da Drugs Enforcement Administration, a DEA, a organização americana que combate o narcotráfico, e ele estabelece claramente, gravadamente, conexões nada fáceis fáceis de engolir, eu digo, entre a Bolívia e o PCC. Doutor, como está a questão de Evo Morales, governo boliviano e PCC? Essa é uma questão bem ampla, né? Na verdade, o que você pode determinar hoje é que você tem uma linha de tráfico que sai da Bolívia, atravessa o Paraguai e chega no Brasil através de uma linha, de uma rota que era antigamente obstruída ou adonada, controlada pelo Jorge Rafad, que foi assassinado numa ação cinematográfica e que a partir daí permitiu que se estabelecesse essa linha. O interessante de se notar é o seguinte: se você for procurar realizar uma pesquisa sobre cartéis, você vai chegar assim, olha, no México você tem Sinaloa, você tem não sei o que, você não sei onde. Na Colômbia você tem Farc, você tem não sei o que, você tem outra.
E na Bolívia, de onde o tráfico vem essa linha, quem que você tem? Você não tem ninguém, não há referência sobre o cartel. O que você tem são os sindicatos, aquelas associações, inclusive a Federação de los Cocaleiros de Cochabamba, da qual o Evo Morales, o atual presidente da Bolívia, é também presidente. Ou seja, há uma coincidência entre algumas autoridades bolivianas e a propriedade ou ação como membros de sindicato de produção de cocaína, de folha, especialmente, folha de coca. Devemos lembrar aqui o seguinte, que essa folha de coca produzida nessa região, que é a região de Chapare, é uma folha de coca que ela não é passível de ser usada in natura, ou seja, você não é aquela folha que o boliviano usa para mascar em grandes altitudes para mitigar os efeitos. Esse tipo de folha de coca, ele é ácida e grossa, então se a pessoa for mascar, ela queima a boca. Então aquela produção não pode ser destinada ao consumo próprio. No entanto, ela é produzida em grande quantidade. Então, você associando esse raciocínio, ou seja, você não tem cartéis, você não tem organizações criminosas, por menos uma notícia nas pesquisas, tudo que foram feitas sobre cartéis bolivianos, mas você tem essas federações, se torna claro que a transformação dessas folhas de coca e cocaína passa por esse caminho. O senhor está dizendo que o governo de Evo Morales é no mínimo conivente com... Não propriamente, eu não estou dizendo isso propriamente, estou dizendo apenas que existe esse tipo de fazenda, que essas fazendas produzem a folha de coca, que essa folha de coca é impossível de ser consumida dessa maneira como tradicionalmente se afirma que se faz, e que desse fluxo acaba criando a matéria-prima que o Brasil acaba absorvendo. Doutor, eu queria saber se em algum momento houve algum erro do Estado com relação ao combate ao PCC, se demorou para perceber o crescimento dessa organização e se ainda tem alguma solução. Existe solução para acabar com o PCC? Essa pergunta tem duas partes. Vamos dizer o seguinte, é muito fácil para quem está hoje fazendo uma regressão ao passado, dizer assim, olha, deveria ter sido feito isso, deveria ter sido feito aquilo. Só que a gente devemos lembrar que naquela época você não tinha a perspectiva que você tem hoje. Acho que nem eles mesmos sabiam onde eles iam terminar. Isso, praticamente eu não posso afirmar isso objetivamente, mas é uma certeza que eu tenho. Eles não tinham ideia de onde eles iriam chegar. Eles chegaram ao resultado que eles chegaram hoje. Agora, se o Estado falhou, é óbvio que o Estado falhou, porque se o Estado fosse perfeito, isso não teria acontecido, eles não existiriam. Né? Essa é uma ideia. O Estado demorou, isso é histórico, todo Estado demora para fazer. Agora, essa evolução toda talvez pudesse ter sido combatido de uma maneira mais eficiente se houvesse uma compreensão desse fenômeno, se houvesse uma interação entre as diversas esferas de atuação do Estado. Acho que isso foi o principal defeito. Faltou interação no Estado nesses anos todos. Agora devemos lembrar que eles caíram várias vezes e que o crescimento deles foi obstado várias vezes. Ou seja, eles poderiam estar muito mais fortes do que eles estão hoje, não estão, porque houve uma ação que conseguiu reprimi-los até um determinado ponto. Eu vou citar um fato que eu acho que é interessante, por exemplo, o modo como essa organização se estruturou e como ela mudou de 2003 em diante. Né? Isso aconteceu muito depois de um fato muito curioso, que foi a presença no mesmo presídio do Marcos Williams Heber Camacho e do Maurício Hernandes Norambuena, o comandante Ramiro, tenente-coronel do exército cubano, que foi treinado na Alemanha Oriental, igualmente, era um indivíduo, um chileno, que participou do sequestro, salvo engano, do Washington Leveto aqui, um indivíduo especialmente treinado para isso, eles ficaram no convívio juntos por um ano, mais ou menos, num presídio em Presidente Prudente. Não era o isolamento, era aquilo que se chama o panelão, onde todos estavam presentes. Depois dessa época, não estou dizendo que foi ele que fez, nem que isso aconteceu, mas depois dessa época, a própria organização se reestruturou internamente. Então ela deixou de ser aquela organização tradicional, piramidal, com um chefe em cima, e passou a ter uma estrutura celular, como é que se fala?
descentralizada, com tesouraria, com isso, com aquilo, criou toda uma estrutura em reordenamento interno. Era possível prever isso naquele momento? Muito difícil de prever que ela se reestruturasse daquela maneira, mas aconteceu. Então, até aquele momento, eles estavam sofrendo, digamos assim, sofrendo uma pressão muito grande, depois disso eles conseguiram evoluir e dar um salto. Hoje você pode regredir e lembrar esse fato, mas naquele momento isso era imprevisível. Fala, Tonholi. Doutor, saiu uma notinha no radar da Veja semana passada, alegando que o Marcola anda falando na justiça que não é mais o chefe do PCC por conta dele se defender de alguns processos. Ele não é mais o chefe do PCC? Olha, ele declarou isso no interrogatório do processo que ele está respondendo pela Operação Ethos. E só o promotor que trabalha nesse processo, que inclusive é um extremamente capacitado, o Dr. Lincoln Gacchia, que é um amigo, que hoje comanda essas ações, ou pelo menos tem o maior entendimento sobre o PCC hoje, ele que poderia lhe dar essa resposta, porque ele que conduz essas investigações. A gente está aqui no Morning Show hoje recebendo o Procurador de Justiça Márcio Sérgio Cristino, falando do lançamento do livro que ele faz juntamente com o nosso companheiro aqui de bancada, Cláudio Tonholi, Laços de Sangue, esse que você que nos acompanha em imagem está vendo em minhas mãos. Daqui a pouco a gente volta nesse papo, agora 11 em ponto, horário de Brasília. Estamos conversando com o Procurador de Justiça Márcio Sérgio Cristino, que lança Laços de Sangue, a história secreta do PCC. Muito se fala em corrupção no país hoje, e quando o tema é corrupção, a gente já associa diretamente ao Congresso Nacional, à classe política, e não nos atentamos para as pequenas corrupções do dia a dia que cometemos, né? O suborno de um guarda aqui, parar numa vaga que não é destinada a você ali. E aí eu incluo também a corrupção que permite que, digamos, agentes carcerários recebam dinheiro das facções e façam vista grossa. E hoje a gente tem no presídio computadores, celulares, explosivos que entram para que presos possam fazer lá as explosões para fugirem da cadeia. Quer dizer, o senhor como um homem de justiça, como o senhor vê isso? Porque é uma situação em que nós nos olhamos de uma maneira ridícula. Mas espera aí, o celular funciona dentro da cadeia, mas o sinal fora não funciona. Como o senhor, como homem de justiça, acha que isso pode acabar? E como o senhor vê essa situação atrelada ao fortalecimento de facções criminosas que administram o crime de dentro dos presídios? Vamos dizer o seguinte, a maioria dos agentes penitenciários são profissionais extremamente corretos, né, que têm condições de trabalho extremamente adversas, poucos recursos, uma remuneração abaixo do que realmente eles merecem. Eu estive, inclusive, com algumas representações deles em Brasília, no Congresso Nacional. Então, em geral, o agente penitenciário é uma classe muito sofrida e que padece com falta de recursos. Evidentemente, assim como em todas as instituições, você sempre vai ter alguém que contraria as normas e que acaba se corrompendo ou não, ou de alguma forma flexibilizando algum benefício, ou introduzindo um celular ou alguma coisa. Isso é possível. Agora, o celular é o núcleo e o coração da organização criminosa no Brasil. Eu acho que o celular é a grande problema e a grande questão que nós temos que enfrentar. Por quê? Porque a partir do momento em que eles criaram as primeiras centrais telefônicas, isso nos anos 2000 até hoje, esse sistema continua operando, continua sendo assim. O indivíduo que está dentro do sistema prisional e tem um celular, ele controla online toda a atividade criminosa que está fora do presídio. Ele tem esse poder de mando, ele tem um poder de controle e esse controle é online, ou seja, ele é imediato. Uma vez, inclusive discutindo isso com um dos líderes do PCC, José Márcio Felício, eu estava discutindo isso com ele virou para mim e disse assim, falou, doutor, aí um outro colega falou assim, mas o advogado vem uma vez por semana e ele passa a mensagem, recebe a mensagem, e o Zé Márcio disse para mim o seguinte, falou, doutor, entre eu receber uma mensagem e eu mandar outra, passa uma semana o mundo vira. Ou seja, é muito diferente
você receber a mensagem e mandar mensagem, e você ter o controle online daquilo que está acontecendo. Eu advogo particularmente a necessidade do bloqueio total do sinal de celulares em todos os presídios, indistintamente. Eu acho que isso é uma necessidade imediata de uma implementação, uma primeira medida que deveria ser tomada. Agora, é verdade. Nos também. parece óbvio, né? E o que impede isso? O custo é uma questão, mas existem alguns questionamentos técnicos, né, que poderiam ser respondidos. Vamos dizer o seguinte: se você tem um presídio numa área urbana, você teria que limitar o sinal a uma área muito determinada, porque você tem a cidade em volta. Então você não pode bloquear um bairro, por exemplo. Você teria que bloquear um prédio, um presídio, que é uma área geográfica muito restrita. Então você tem essa dificuldade. Por outro lado, você tem um presídio que está, como o de Presidente Prudente, que está no meio da estrada, que não tem nada. Então ali você tem uma conformidade geográfica completamente diferente. Então, para você efetuar o bloqueio do presídio, não há uma solução determinada e única. Você tem que verificar caso a caso e ver qual é o tipo de bloqueio que é necessário para aquele determinado presídio, conforme suas condições urbanas, ou não. Então essa é o grande problema. A outra questão se refere também à comunicação entre as lideranças, né? Vamos dizer o seguinte: a legislação brasileira não permite uma segregação absoluta, sempre permitirá uma forma de comunicação. A nossa grau de isolamento que nós temos no Brasil está muito longe do grau de isolamento que se permite na Itália e nos Estados Unidos. Ali você tem onde você tem grandes enfrentamentos com as organizações criminosas, com as máfias, entre aspas. Lá você tem um isolamento muito mais severo. Se você for ver o isolamento ao qual foi submetido um traficante mexicano muito conhecido, El Chapo, se você vê as circunstâncias nas quais ele está encarcerado, é realmente extremamente severo. Para você ter ideia, ele só assistiu um filme, ele tem direito à televisão na sala num momento só de lazer, e é o mesmo filme o mês inteiro, um documentário. Ele tem que assistir o mesmo documentário. Ou seja, há restrições de tamanha segregação. Por quê? Porque são compatíveis com o grau de periculosidade que o indivíduo demonstra. Não é para qualquer um. Não é todo mundo que vai. Obviamente você tem essa segregação para quem assume uma posição de hierarquicamente ou possui uma periculosidade extremada ou hierarquicamente superior. Então você tem essas restrições. No Brasil nós não temos isso. Então, como é impossível por uma força, por determinação legal de você isolar completamente, você tem essas restrições, você não tem como garantir que uma liderança seja absolutamente isolada do comando de uma organização. Esse é um problema que o legislativo deveria enfrentar ou enfrentará cedo ou tarde para que possa dar uma solução a essa questão. Doutor, tem uma história de filme que eu queria lembrar aqui. Eu acho que o ouvinte vai gostar. A questão era a seguinte: tem um amigo que hoje trabalha no New York Times, o Kirk Sample, e na época ele trabalhava no Boston Globe, com base na Colômbia. Aí ele veio pro Brasil fazer uma matéria do PCC, me pediu ajuda, eu apresentei, isso faz 13 anos. Apresentei pro Dr. Cristino. Aí ele estava hospedado num pequeno hotel aqui na Rua Silvia, perto da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Aí o Dr. Cristino interceptou. O que aconteceu? O Kirk conseguiu entrevistar o Geleião, que era o chefe do PCC na época, e o Geleião, segundo o doutor apurou na época, cismou que o jornalista americano era alguém da CIA e expediu um salve de que era para matar o jornalista. E o doutor Cristino interceptou, igual a filme, claro, com autorização judicial, um fax que tinha um e-mail da mulher que ia comandar a ação de extermínio do jornalista, era deborapcc@bol.com.br. Aí o doutor me avisou disso, nós fomos lá, avisamos o Kirk e ele se mandou do Brasil. Pergunta: lembrando que o PCC sequestrou um jornalista da Globo, qual que é a visão que o PCC tem hoje da mídia? O momento que eles sequestraram
o Portanova, ele foi precedido de uma série de tentativas de publicizar anúncios, de publicizar notícias favoráveis à facção que foram recusados pela mídia. Quando a mídia se recusou, em geral, eles inclusive fizeram uma lista. Mas o que seria favorável? Eles queriam que noticiassem, digamos assim, torturas que não existiam, más condições, o regime de opressão. Dos presos, sim, no caso. Do preso. Eles queriam que isso fosse publicado da maneira que eles queriam. Inclusive, eles fizeram uma lista de jornalistas, publicaram num site, esses jornalistas se recusam a publicar, até porque essas notícias que eles davam, elas eram checadas e não correspondiam à verdade. Então, precedida dessas medidas, eles culminaram por ter uma decisão de que eles iriam veicular aquilo que eles queriam. E o sequestro do Portanova foi o resultado dessa decisão. E isso ficou estabelecido, houve o processo, diversas pessoas acabaram sendo presas e condenadas em razão dessa ação. Como eu disse antes, o primeiro comando da capital hoje ele não tem esse objetivo de se tornar, de publicizar a sua ação, muito pelo contrário, no que importa a eles é até negar a sua própria existência, justamente para evitar esse tipo de confronto. O que eles podem ter, o que se move agora é outro tipo de ação. Eles tentam um movimento, uma justificativa, aderindo a movimentos pela legalização da droga ou fazendo parte daquele momento de sem teto, etc., que supostamente buscam essa bandeira para justificar suas atividades. Mas certo. Eles não vejo eles nesse contato como era antigamente. Certo. A gente conversou com o Procurador de Justiça, Márcio Sérgio Cristino, aqui no Morning Show, falando do assunto que é o tema desse livro aqui, Laços de Sangue, a história secreta do PCC. Vamos ao serviço. O livro vai ser lançado quando, onde? Tonholi, e aí? Nessa quinta-feira... Você é entrevistado e entrevistador hoje. Opa, eu tô vendo. Nessa quinta-feira, 9 de novembro, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, a partir das 18h30. Por favor, compareçam com coletes à prova de bala. Obrigado, agradecimento aqui, ó, Procurador Márcio Sérgio Cristino. Sempre um prazer. Obrigado. E a gente segue aqui no Morning, agora 11h16, horário de Brasília. Paulinha, quer dizer então 100 anos de Revolução Russa, né, minha cara? Adaptados para o Brasil na hashtag como é que tá Russo, como é que tá a nossa hashtag aí, tá russo? Pois é, a Trini resume aqui, ó, que até para comprar fiado hoje em dia é difícil. O pessoal pensa que a gente não paga. Pois é, o Fábio Barreto... Putz, acabei de comprar hoje, antes de vir pra rádio. Hashtag tá russo pra quem quer trabalhar, viu? E aí tem mais gente participando, contando por que é que tá russo na sua própria vida, entendeu, Edgar? Na vida do brasileiro. Essa é a nossa hashtag de hoje, então, hashtag tá russo. Olha aqui, no WhatsApp você interage também com mensagens de áudio e vídeo aqui no Morning Show. E hoje, para bolar esse tema de interação com a nossa audiência, a gente se inspirou no trailer de 50 Tons de Liberdade. Paulinha já discorreu a respeito aqui, mostramos meio pós-casamento, né? Isso. Agora a senhorita Grey, eles se casaram. Será que tá tudo certo depois do casamento? Não sei, o filme contará, né? E pros ouvintes, será que ficou tudo certo? O que aconteceu de insólito, de estranho, de esquisito? Houve mudança de engraçado na lua de mel? Vamos ouvir aqui, ó. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é Cleberson Bastos de Natal. Minha lua de mel foi tranquila como qualquer outra, mas depois do casamento, mesmo assim, minha vida virou ao avesso. Principalmente depois que meus filhos nasceram, né? E com o passar do tempo eu descobri que o avesso é o meu lado certo. Amo minha esposa, amo meus filhos. É a coisa melhor do mundo. Tem que ter pressão. Se não tiver, não tá valendo a pena. Beijão pra vocês. Valeu. Morning Show, bom dia. Zé Raimundo de Guarulhos. Grande Zé Raimundo. Na lua de mel, com a minha segunda mulher, na lua de mel eu dormi no sofá. E essa dormida no sofá durou 4 anos. Até quando eu dei um pedala nela e me separei, porque eu não aguentei mais. Porque bicicleta sem freio, cachorro que morde e mulher encrenqueira, só quem procura é o dono. Um abraço, hein? Bom dia, galera do Morning. A primeira noite que eu voltei da minha lua de mel,
Eu não sabia, minha esposa era sonâmbula. Eu acordei de madrugada, ela tava olhando pra mim com o olho vermelho e ainda com a voz meio rouca perguntou: é o que tu quer? Bicho, que medo. Foi isso aí, foi uma má experiência na primeira noite, mas agora eu já tô acostumado. Um abraço, Marcílio daqui de Caruaru, Pernambuco. Aê, Marcílio. Ó, imagina só. Agora eu tô acostumado, porque ela será que acorda toda noite com o olho vermelho e falando grosso com ele? Deve falar alguma coisa. Meio chamada, né? Ai. Vamos lá, vamos seguir aqui no Morning Show. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, prestou uma homenagem ao cantor Elton John em virtude da sua contribuição à luta contra a AIDS. Vamos para os detalhes, Paulinha. Pois é, eles entregaram para o Elton John o prêmio humanitário Peter J. Gomes pelos seus 25 anos à frente da Fundação Elton John da AIDS, né? Eles já arrecadaram cerca de 385 milhões de dólares para combater a doença. A AIDS é uma causa que realmente foi abraçada pelo Elton John. Ele conta, aliás, essa história num livro que chama O Amor é a Cura, sobre vida, perdas e o fim da AIDS. É um livro que ele escreveu contando como que ele se envolveu com essa causa e por que ele teve essa vontade de abrir a fundação. Na verdade, ele conheceu um menino hemofílico que contraiu AIDS na transfusão de sangue, e esse menino revolucionou a vida do Elton John, que estava mergulhado na droga, enfim, numa vida que ele considera que estava ali no fundo do poço, digamos assim, e foi um grande levante para ele pessoalmente e também como uma causa que ele levou para a vida inteira. E ontem também, Edgar, o Elton John participou de um evento especial, que foram os 20 anos do musical O Rei Leão, na Broadway. O musical tá há 20 anos por lá. O Elton John foi quem compôs as músicas, né, do Rei Leão. Inclusive, a gente tá vendo o vídeo aqui, a Circle of Life, que foi a música pela qual ele se apresentou ontem. Ele foi lá e tocou o piano Circle of Life, comemorou aí os 20 anos do musical O Rei Leão, que a Preta Gil não assistiu, né, ao desenho, mas para o musical na versão brasileira, quem adaptou as músicas foi o Gilberto Gil. Engraçado, ela não acompanha o trabalho do pai, mas tudo bem. E aí foi isso, ele foi aplaudidíssimo, foi uma apresentação surpresa. E nada melhor do que ouvir um Elton John na Broadway, hein? Imagina se você estivesse lá, Edgar, sentado. É emocionante, né? Exatamente. Essa peça que é um sucesso incrível, né? Já há 20 anos em cartaz e rodando o mundo. O Rei Leão. E vai ter uma adaptação da Disney agora, live action. Da mesma forma como eles fizeram com o Livro da Selva. Até vai ser a Beyoncé a Nala, né? Então vão ser vários os famosos que vão fazer as vozes. Acho que vai ser demais. Também tô na expectativa disso daí. Muito legal. A gente tá vendo um trecho do vídeo aqui, né? Do elenco do Rei Leão com o Elton John ao vivo ali, mandando ali pianão e voz. Né? Vamos seguir? Vamos seguir. Já na reta final do Morning dessa terça-feira, a gente fecha o programa falando de uma pegadinha na qual a Anitta caiu. É isso? Eu vi. Pegadinha? Uma fã que sacaneou a cantora, Sacaneou, Edgar. Como é que foi isso? Queria ali os 15 minutos de fama, né? Pediu pra subir no palco, a Anitta deixou. Vem, aí querida, vem. Aí a fã falou, eu quero me declarar pro meu namorado, quero pedir ele em casamento. Aí a Anitta já imaginou, né? Puta, isso daí vai ser sensacional, né? Olha lá, vamos ouvir. Meu nome é Jade. Olha lá. Tudo bom? Eu tenho 19 anos e hoje eu vim pedir o meu namorado em casamento. Olha lá. Aí a plateia se anima. O meu namorado... E quem é o namorado? É o meu ofício. A minha... Vou de culto não, tá bom? Rapidinho, gente. Calma. Rapidinho. Tá. Vou ser rápida. A minha música e o meu sonho era estar aqui e ouvir vocês repetirem o que eu vou falar agora. Então, se vocês sonham também, repitam comigo. Meu Deus. Quem disse que eu quero ter uma vida comum? Quem disse Olha. que eu quero ter uma vida comum? Quem disse? Amiga, não tá muito, as pessoas não estão te acompanhando, mas cadê o seu namorado? O seu alcance? Aí a Anitta, percebendo que não tinha nada de namorado, ela tava querendo divulgar um trabalho dela, Que você vai pedir tira o microfone dela e pergunta, cadê seu namorado?
Ela fala, meu namorado é meu ofício. Ela é uma artista, gente. Aí ela dá uma ironizada. Fala, você é um artista, não tinha entendido. É uma intervenção artística no meio do show da Anitta. Exatamente. É uma tentativa, pelo menos. Agora, a Anitta fala ali, né? Olha, você tá querendo que as pessoas repitam, as pessoas não estão repetindo, né? Mas deu pra ouvir, né? Umas pessoas de fundo ali repetindo o que ela tava falando, né? Agora, é a situação, Edgar, do combinado não sai caro. Mas como assim? Se ela tivesse falado pra Anitta, se ela tivesse combinado, ela não estaria lá. Eu quero divulgar o meu ofício. Como Anitta, assim? tudo bem, vai lá. Imagina. Agora você sobe falando que quer se Pediu um declarar namorado pro em casamento, namorado. é. Aí começa a fazer outra coisa, tá certa também a Anitta em interromper. Falar, querida, por favor. Meu amor. O Amor, show, seu trabalho. o show tem que continuar. Vai pra um outro palco, por favor. Vamos lá. Pegadinha. Pegadinha, né, Gugu? Vamos fechar. Temos aqui, Vini, quem é que tá aí pra sortear aí, pra dar o prêmio pro nosso participante do Até WhatsApp? porque bicicleta sem freio, cachorro que morde, mulher encrenqueira, só quem procura é o dono, o vencedor é o Zé Raimundo, Edgar. Grande Zé Raimundo, obrigado pela participação. Aliás, de todo mundo que mandou mensagens aqui, não dá pra ouvir todas, chegam várias mensagens, a gente ouviu algumas aqui que representam aqui a opinião do ouvinte na nossa enquete do WhatsApp dessa terça-feira. E assim ficamos. E amanhã, por aqui. Evandro Mesquita. Grande, pô, Faustão. Galera da Blitz. Vai participar daquele quadro? Meu sócio do Perdidos. Sim. Amanhã vai ser bom o programa. É o Ding Dong? Ding Dong. Paulinha, fala tchau. Os ouvintes reclamam que você não dá tchau, queridos, que eu não deixo você dar tchau. Ele deixa eu dar tchau, ele deixa tudo esse homem. Tchau. É isso aqui, é isso aí, é isso aqui. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais a partir das 10 aqui na PAN. Beijo, obrigado pelo prestígio e pela audiência, viu?